Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Neste episódio, transformamos 35 quilômetros de asfalto em uma viagem pela alma do estado do Rio Grande do Sul. Partindo de Boa Vista das Missões rumo à Palmeira das Missões, desligamos o piloto automático para enxergar o que o mapa não mostra. Com o olhar curioso de um antropólogo amador, investigamos como a geologia, a história e a cultura se entrelaçam na beira da BR-158 e BR-468. A fronteira física se cruza rápido, mas a mudança na paisagem e na mente é profunda. Descubra os segredos que a rodovia esconde e mude sua forma de ver o caminho. Curta e inscreva-se para decifrar o Brasil com a gente. O mostrador digital incrustado no painel de instrumentos exibe com absoluta precisão matemática as exatas 11 horas e 8 minutos. A marcação cronométrica registra o avanço incansável da jornada nesta luminosa e avassaladoramente gélida manhã de quinta-feira, assinalando o dia 12 de junho de 2025 sob um céu esmagadoramente limpo. O firmamento sobre a vasta geografia do norte gaúcho exibe um espetáculo de azul anil profundo, absoluto e incontestável, estendendo-se por todo o horizonte. Não há sequer um único e microscópico fiapo de nuvem em toda a vasta abóbada atmosférica para filtrar a soberania da luz solar. Essa claridade radiante inunda a paisagem agrícola de forma ofuscante, refletindo-se nas superfícies metálicas e nas folhagens com um brilho quase agressivo aos olhos. Contudo, essa luminosidade esplêndida e majestosa carrega consigo a mais cruel, perigosa e silenciosa das ilusões termodinâmicas. A luz mostra-se estrutural e fisicamente incapaz de aquecer a terra endurecida pelas geadas da madrugada ou de quebrar a espinha dorsal do frio ríspido. O ar gelado castiga impiedosamente a lataria, exigindo a máxima resistência mecânica de todos os componentes expostos à severidade térmica do mês de junho. O complexo e vigoroso motor de combustão interna, já em pleno e ardente funcionamento após devorar os quilômetros do trecho anterior, mantém o seu giro redondo e perfeitamente ritmado. Os fluidos vitais circulam em altíssima temperatura sob o capô fechado, garantindo que a pesada e engenhosa máquina de aço avance de forma implacável e ininterrupta. A jornada prossegue veloz, deixando para trás o formidável, laborioso e sereno cenário urbano e agrícola do município de Boa Vista das Missões. Esta pequena, mas estruturalmente imponente cidade, ergue-se de forma ordeira na topografia do Planalto, delineando perfeitamente as suas fronteiras produtivas contra o horizonte infinito. O município carrega em seu belíssimo e poético nome a promessa, sempre cumprida de forma esplêndida, de paisagens abertas e vistas deslumbrantes para os vales. O local guarda em suas profundas fundações a herança histórica das antigas reduções jesuíticas que, séculos atrás, desbravaram a região e moldaram a alma do continente. Hoje, a comunidade âncora sua existência vitalícia numa profunda e indissociável simbiose com a força inesgotável da terra fértil. A força do cultivo extensivo de grãos e a resiliência do agronegócio altamente mecanizado garantem o sustento e o progresso vibrante de toda a região. A cidade despede-se da máquina exibindo as suas imensas lavouras recém-preparadas pelos pesados tratores para a exigente semeadura das safras de inverno. O vigor econômico local sustenta-se inabalavelmente na força persistente dos produtores e nas extensas margens por onde escoa a riqueza brotada deste solo avermelhado. Enquanto o cortante vento minuano sopra de forma veloz e impiedosa do lado de fora, varrendo a poeira seca das margens da estrada, o interior do automóvel mantém-se impecável. O habitáculo opera como um inviolável, seguro e silencioso cofre de altíssima engenharia automotiva, perfeitamente blindado contra a agressividade climática do exterior. O sofisticado sistema de climatização expele vigorosas, contínuas e reconfortantes lufadas de ar quente pelas saídas do painel iluminado, banhando toda a cabine de conforto. Cria-se, de forma majestosa, uma impenetrável redoma de isolamento acústico e térmico que neutraliza por completo a hostilidade paralisante desta luminosa e invernal manhã. Com a transmissão perfeitamente engrenada e os giros estabilizados, a tração é transferida de forma direta, contínua e vigorosa para os incansáveis eixos motrizes. A aceleração é requisitada com firmeza milimétrica pelo complexo sistema eletrônico de injeção de combustível, empurrando a pesada carroceria contra o arrasto do vento. A máquina mantém o seu ímpeto avassalador e devora o traçado histórico, vital e monumental da rodovia federal BR-158.
Após uma breve sequência de curvas calculadas, inicia-se uma transição fluida, precisa e estratégica para a rota da formidável rodovia BR-468. Estas colossais e ininterruptas artérias de asfalto configuram-se, na prática logística diária, como vitais e insubstituíveis corredores de escoamento para toda a economia sulista. Elas foram projetadas e construídas através de um doloroso, dispendioso e heróico esforço de engenharia nacional para rasgar o duro interior continental. O objetivo ancestral era conectar de forma definitiva as férteis e inesgotáveis terras produtoras da fronteira noroeste aos grandes polos industriais e portuários do litoral. Hoje, estas pistas rodoviárias suportam diariamente o peso esmagador e incalculável de milhões de toneladas de soja, milho, maquinários agrícolas e produtos florestais pesados. O asfalto escuro da rodovia encontra-se substancialmente castigado, estruturalmente fadigado e profundamente sulcado por esse tráfego ininterrupto e agressivo de dezenas de milhares de carretas bitrens. A engenharia do automóvel de passeio é obrigada, por uma questão de sobrevivência, a manter uma postura de alerta dinâmico máximo contra as imperfeições da rota. Inicia-se de imediato uma batalha física, contínua e verdadeiramente exaustiva contra os desníveis traiçoeiros e as depressões perigosas que marcam o pavimento desgastado pelo peso. Os robustos pneus de borracha vulcanizada rolam velozmente sobre o pavimento gelado, abrasivo e irregular, emitindo um zumbido grave, contínuo e altamente tenso sob o chassi. Esse som característico e áspero atravessa muito sutilmente as espessas camadas de isolamento acústico do assoalho, lembrando do violento atrito necessário para manter a trajetória. A complexa e admirável geometria da suspensão independente elevada, a todo momento, ao extremo limite da sua admirável capacidade de torção mecânica e absorção elástica. Os amortecedores pressurizados de dupla ação, atuando em perfeita e invisível sincronia com as tensas molas helicoidais, trabalham de forma frenética para manter os pneus colados ao chão. Esse conjunto de aço especial interpreta e engole com o máximo de eficiência térmica cada violento solavanco imprevisível e cada remendo rústico mal nivelado. A formidável energia cinética proveniente dos impactos verticais é perfeitamente dissipada pelas espessas bandejas metálicas, garantindo a integridade estrutural absoluta de toda a cabine de passageiros. É exatamente no transcorrer desta dura batalha mecânica contra a gravidade, o peso e as falhas do asfalto que a rodovia revela um de seus maiores tesouros. De forma súbita e arrebatadora, o cenário apresenta um dos espetáculos visuais mais majestosos, poéticos e profundamente cinematográficos de todo o ríspido inverno meridional. O alinhamento contínuo da pista adentra um imenso corredor ecológico ladeado simetricamente por gigantescos plátanos centenários, que se erguem como guardiões silenciosos das margens asfaltadas. Sob a luz radiante, teatral e impiedosamente fria do sol, o denso teto natural formado pelo encontro das antigas folhagens transforma-se num colossal domo dourado. A vegetação, duramente castigada pelas geadas matinais, encontra-se tingida por uma paleta intensa e vibrante de inesquecíveis tons ocres, amarelos, cobres e vermelhos ferrugem profundos. O poderoso deslocamento aerodinâmico provocado pela passagem em alta velocidade da imensa massa frontal da máquina age como um furacão artificial invisível sobre os galhos. Esse violento golpe de ar solta instantaneamente milhares destas folhas secas e delicadas das copas mais frágeis, iniciando uma dança hipnótica, caótica e deslumbrante. Cria-se, diante do vidro, uma verdadeira, densa e ofuscante chuva de ouro envelhecido que rodopia erraticamente pelo ar gélido e vai violentamente de encontro ao para-brisa. As pesadas folhas texturizadas batem de forma rítmica, incrivelmente leve e estaladiça contra o vidro translúcido, produzindo um som oco e orgânico. Elas são imediatamente varridas de forma impiedosa e veloz pela engenharia aerodinâmica da carroceria, criando um belíssimo turbilhão avermelhado capturado perfeitamente nos espelhos retrovisores laterais. O contraste absoluto entre a escuridão cinzenta do asfalto irregular, o azul infinito do céu limpo e a tempestade de folhas secas confere à viagem um ar etéreo. Esse monumental evento transforma uma simples e exaustiva travessia logística rotineira num evento de pura, profunda e silenciosa contemplação estética e sensorial inesquecível. O ronco abafado do propulsor tetracilíndrico eleva-se gradativamente, ganhando corpo mecânico e preenchendo o ambiente de forma agressiva nos raros e cirúrgicos momentos de ultrapassagem.
O automóvel contorna as lentas carretas que sofrem com o aclive da estrada, estabelecendo um diálogo puramente físico entre a combustão interna e a força de atrito. A evolução rítmica, incrivelmente fluida e mecanicamente constante da marcha contínua avisa de forma silenciosa e visual que o grande destino final da manhã se aproxima celeremente. O deslumbrante e colossal túnel dourado dos Grandes Plátanos fica finalmente para trás nos espelhos retrovisores, enquanto a vasta imensidão marrom e ocre das lavouras volta a reinar. Em poucos quilômetros rasgados pelo asfalto, os campos de cultivo começam a ceder o seu espaço soberano às inegáveis e robustas evidências do adensamento urbano. O sol radiante aproxima-se vagarosamente da posição zenital, banhando com uma claridade fria, crua e incrivelmente espetacular o grandioso município de Palmeira das Missões. Esta cidade histórica, densa e monumental, possui raízes indissociavelmente fincadas, enraizadas e entrelaçadas nos primeiros e mais épicos capítulos da violenta formação do Rio Grande do Sul. O município ergue-se orgulhosamente no Planalto Interiorano como um verdadeiro e indestrutível bastião da memória continental sul-americana e do rico passado da exploração rural nacional. O local serviu de forma heroica como um antigo, vital e lendário ponto de pouso para as infindáveis rotas exploratórias dos valentes tropeiros do passado. Essas expedições cruzavam os pampas bravios conduzindo gigantescas tropas de gado em direção às imensas e lucrativas feiras de comércio de Sorocaba, na região sudeste do Brasil. A comunidade local transformou-se magistralmente ao longo dos séculos num dos mais importantes, respeitados e reverenciados berços históricos da extração do ouro verde das matas sulistas. A imensa cultura da produção de erva mate, o carijó e os galpões de secagem moldaram definitivamente a vibrante economia, os rígidos costumes e a identidade dessa população. Hoje, essa formidável cidade equilibra com enorme destreza o peso gigantesco de um passado fincado na tradição campeira com a extrema modernidade tecnológica e pujante do agronegócio. As amplas vias marginais de acesso recebem o impacto visual da máquina de aço, exibindo orgulhosamente a força comercial irrefriável e a densa organização estrutural da zona urbana. O automóvel inicia o complexo, silencioso e preciso processo de redução da sua agressiva velocidade de cruzeiro de forma extremamente gradual e milimetricamente calculada. O grande objetivo desta manobra dinâmica não é, em hipótese alguma, encerrar a exaustiva jornada, mas tão somente adequar o violento compasso rodoviário ao fluxo citadino. As pastilhas de alta performance mordem de imediato a superfície metálica e ventilada dos grossos discos de freio giratórios com uma precisão cirúrgica, constante e perfeitamente equalizada. Essa grande resistência mecânica e controlada dissipa de forma veloz e invisível grande parte da imensa energia térmica e cinética acumulada ao longo da pista livre de obstáculos. A velocidade da pesada massa de aço é contida de forma muito elegante, mas a alta rotação do motor mantém-se perfeitamente viva, ardente, compassada e pulsante. O painel digital do sofisticado computador de bordo ilumina-se fortemente no interior sombreado da cabine blindada, cravando para sempre a exatidão inabalável da matemática telemétrica do trecho. Os precisos sensores magnéticos registram irrevogavelmente que foram desbravados com extrema paciência e enorme perícia mecânica aproximadamente 35 km de pavimento vital e castigado. Toda essa formidável distância ondulada foi superada com imenso brilho técnico num tempo exato e veloz de 30 minutos redondos de rodagem absolutamente contínua. O vigoroso e complexo bloco motriz prossegue destemidamente com a sua ruidosa e ritmada sinfonia metálica de incontáveis pequenas explosões contínuas em cadeia sob a proteção de aço. A combustão perfeita continua alimentando de forma ininterrupta os eficientes sistemas térmicos, elétricos e hidráulicos necessários para assegurar a blindagem de conforto no habitáculo luxuoso. A máquina veloz atravessa o fluxo da cidade inteiramente pronta, plenamente abastecida e mecanicamente disposta a devorar agressivamente o imenso horizonte azul que se desenha logo adiante. O veículo impenetrável ignora solene e orgulhosamente o violento vento minuano congelante que continua espreitando impiedosamente do outro lado dos grossos vidros temperados, aguardando um flanco desprotegido. Piada sobre o trajeto. Sabe qual é o perigo real de passar voando debaixo daquela imensa e linda tempestade de folhas secas douradas dos plátanos na chegada da cidade? É que a cratera aberta na rodovia é tão colossal que a sua suspensão tenta usar a folha caída como curativo muito antes do seu pneu despencar no buraco.